Então, hoje quem nos vai trazer o resumo é o Lincoln. Lincoln, a palavra está com você. Muito obrigado, Gisele. Boa noite a todos os amigos que se encontram conosco hoje, neste meio digital ou virtual, porém, unidos nesse mesmo propósito de dedicar este tempo aos nossos conhecimentos da doutrina espírita. Hoje estudaremos, como sabemos, o capítulo 14, Elucidações Preciosas e Indispensáveis. Vamos lembrar que no capítulo anterior, tivemos o atendimento coletivo, de onde participou o Dr. Bezerra de Menezes. E no dia seguinte, ele convidou o grupo para uma reunião na sala da reunião mediúnica, onde ele gostaria de transmitir algumas informações. E o grupo ali compareceu, também acompanhado naturalmente pelo benfeitor, o guia espiritual da casa, o generoso Hermano. O Dr. Bezerra fez a oração e, na sequência, ele passou a apresentar vários itens que, segundo ele, não puderam ser colocados desde o início, nos primeiros encontros, porque eles não queriam que houvesse maiores preocupações aí por parte do grupo. Mas agora ele passaria a transmitir certas informações. Então, ele informa que desde os primeiros momentos do encontro deles, ele já sabia que o fermento do mal se havia espalhado por diversos núcleos do Brasil, inclusive também em outras nações que estavam recebendo as bênçãos do Consolador. Naturalmente, assim como este grupo estava recebendo ajuda, aqueles grupos também estavam sendo ajudados pela superior planificação, que havia convocado todos eles para essa tarefa especial, sob os auxílios dos céus, naturalmente, né? Ele, então, sabia que havia várias infiltrações perigosas daqueles assistentes do Rabino Sadoc em diversas searas, e que prosseguiam aquelas intervenções perversas desses grupos, né, da seara espírita. Ele informa que, tendo em vista a transição moral por que passa o nosso planeta atualmente, uma transição moral e física também, hordas de espíritos desequilibrados que se escondem em furnas infernais, investem contra os ativistas da nova era e procuram disseminar a doença pestilenta das dúvidas, das divisões, das intrigas destrutivas, e estavam obtendo resultados com isso. Então, por essa mesma razão, pela situação moral, espiritual dos grupos na Terra, isso estava refletindo-se também na política e na economia, onde se vê a predominância de momentos graves no mundo, porque poderosas civilizações estariam caindo, desmoronando, pela ação demolidora da lei do progresso, mas outras nações emergentes estavam tomando o seu lugar, e algumas adotando o trabalho escravo em desrespeito à cidadania e à liberdade das pessoas, o que ele verificava isso como um elemento muito grave. Então, em razão dos interesses pelos quais se movem as nações em geral, houve uma certa ignorância em relação a essa hediondez desses regimes autoritários, de forma que, ignorando essa situação, os países procurariam buscar cada um seus lucros, com base na crueldade que estava sendo imposta àqueles povos. E dentro dessa particularidade que ele menciona das influências sobre a economia e também sobre a política, ele acrescenta um outro elemento muito importante. Ele menciona que em dias próximos do passado, vamos ver aqui que estamos falando desta obra que foi publicada em 2012, então ele fala que nos dias próximos passados, o islamismo passou a ser considerado a doutrina religiosa que mais crescia no nosso planeta.
Só que os exemplos de terrorismo e de impiedade de alguns dos seus membros, ao invés de encontrarem a repulsa da civilização, recebiam apoios de mentes encarnadas insensatas e de psicopatas que aderiam a esses programas nefastos de crimes de morte e de destruição da cultura, tanto no Ocidente quanto no Oriente, porque estavam atendendo os seus interesses, inclusive contra grupos da mesma etnia e da mesma doutrina religiosa, que eram antagonistas. E os ayatolás responsáveis por esses grupos, com poucas exceções, diz o Dr. Bezerra, ao invés deles condenarem essa situação, que não encontrava respaldo no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, os ayatolás estavam estimulando essa desordem, objetivando dominar o mundo com essas propostas de violência, de um lado, e por outro, através da submissão aos seus caprichos mórbidos. E é interessante que ele faz uma consideração aqui, para encaixar a questão dos muçulmanos. Ele comenta que estatísticas cuidadosas estabelecem que a cultura e a civilização de uma época, para sobreviver no tempo, necessita de uma reprodução humana em níveis básicos para atender o desenvolvimento econômico e social. E ele informa aqui que isso não vem acontecendo na Europa e em outros países norte-americanos. Então, isso produz um risco, segundo ele, de desagregação civilizatória, mas que esse risco tem sido compensado pela volumosa imigração muçulmana. E a cada decênio ela tem atingido níveis surpreendentes de aumento de populações naqueles países onde eles são hospedados. E, naturalmente, como aumenta a população desses países, aumenta também o número de adeptos da sua crença e se desenvolve o fanatismo, que normalmente é constituído, esses imigrantes, de pessoas que não têm um idealismo, uma cultura, são lavradores necessitados economicamente, que mantêm as raízes da sua origem, não assimilam conhecimentos e nem idioma dos países onde eles vivem, preservando seus hábitos antigos e ainda mantendo seus descendentes limitados através dos muros da ignorância escravagista, um tema interessante que ele coloca aqui, né? Então, parecia inevitável que, em algumas dezenas de anos, a religião, os muçulmanos estariam predominando nesses países que eles estavam ocupando. Porém, como eles recusavam Jesus, isso constituiria um perigo para as liberdades humanas, inclusive um retrocesso no desenvolvimento do nosso planeta, impedindo, inclusive, a renovação para o mundo de regeneração. Então, diante disso, ele informa que, como ninguém, nem força alguma, pode impedir os desígnios divinos, vem reencarnando nesses países espíritos livres, que, através da utilização da comunicação virtual, tem feito relacionamentos com países fora daqueles blocos e tem sido demonstrado através dessas redes, embora sob condenação das leis vigentes nesses países, os males que estão acontecendo nessas pátrias sofridas nas mãos dos ditadores insanos. E é nesse quadro de circunstâncias que surge a Primavera Árabe. Então, muitos tronos caíam, e aqueles que ocupavam esses tronos foram vítimas da mesma crueldade que eles aplicavam na época aos supostos inimigos deles, ceifando-lhes as vidas de forma hedionda. Naquele momento, homens temerários e poderosos fugiram para ocultar-se nas covas no seio da terra, para esconder a própria covardia, sendo encontrados como animais perseguidos, aprisionados e assassinados também pelas mesmas formas cruéis com que adotavam contra aqueles que eles dominavam antes. O Dr. Bezerra informa que essa primavera prossegue, mudando a geopolítica, que envolve o Ocidente, que está ávido de beneficiar-se das riquezas daqueles países que são portadores ou proprietários de solos desérticos e mortos.
E o problema se agrava mais porque ele menciona que esses revolucionários que estão tomando o poder estão tomando gosto por este poder e também sob o risco de coagir aqueles que vivem nesses países, promovendo o cerceamento da sua liberdade, ficando na governança de forma perene, ao invés de ser transitoriamente nas suas mãos. Isso são perigos que afetam essas nações e, consequentemente, o resto do mundo também. Então, ao mesmo tempo, menciona o Dr. Bezerra, que por serem esses países formados por etnias, não poucas vezes de cultura e formação religiosa diferentes das bases primitivas do Corão, eles promovem facções que se odeiam entre si, e essas lutas intestinas produzem prejuízos incalculáveis para os ideais libertários que se pretendiam realizar. Infelizmente, isso vem acontecendo, segundo ele. Algumas nações que poderiam transformar-se de alguma forma para padrões melhores para as suas populações, e muitas promessas não foram cumpridas. Então, todos esses denominados sicários da humanidade, ou seja, assassinos da humanidade, para agravar mais ainda este quadro, eles estavam e estão ainda sendo protegidos pelas religiões dominantes, como exemplo do que aconteceu no Ocidente, que determinava quem devia governar, viver, possuir bens, morrer, seguir para o exílio ou para o cárcere. E aconteceu no Ocidente que a Revolução Francesa enfrentou essa tradição e acabou colocando-lhe fim. O mesmo agora acontece nessas regiões atingidas, no Oriente, pela busca da liberdade e da justiça. Então, existe uma ânsia de separação aí, conforme afirma o Dr. Bezerra, de separação entre o Estado e a religião, diminuindo ou fazendo desaparecer o poder infeliz e supremo desses ayatolás ou sacerdotes famintos de represálias. Em consequência, a possibilidade expansionista da fé muçulmana dominar a Europa e a Nova América no futuro próximo, ela recuou, se não está desaparecendo, enquanto, ao mesmo tempo, a doçura e a compaixão, a misericórdia, o amor e a caridade do Messias divino irão invadindo, sobre outras condições, essas exaustas nações, nas quais o cristianismo havia naufragado anteriormente. Vemos aí uma reversão de um quadro. E o Dr. Bezerra destaca nesse quadro que o maior número de guerras na humanidade, de alguma forma, sempre teve a religião deste ou daquele teor como responsável. Então, segundo ele, cabe ao Espiritismo a missão de modificar esse conceito por meio de propostas fundamentadas na certeza da imortalidade, a justiça divina, através das reencarnações, conscientizando a todos que sempre se recebe conforme se distribui. Diz ele que, desde há poucos anos também, nesses países onde predominam a intolerância e o ódio por outras nações, estão reencarnando os promotores dos novos dias, a fim de que se abram as cortinas que vedam a verdade e todos possam conhecê-la sem nenhuma restrição. Ao mesmo tempo, estão acontecendo comunicações espirituais que vão rompendo as barreiras impostas pelo fanatismo em relação à religião esposada, ensejando a compreensão mais ampla da vida além túmulo, naturalmente, deixando de lado aquelas fantasias do inferno dantesco e do céu enriquecido de prazeres sensuais, como se acredita ali. Então ele fala que poetas, pensadores, artistas de várias áreas da beleza, cientistas do passado e do presente, estão retornando para despertar o pensamento, auxiliando na evolução da fraternidade entre os povos, de tal forma que haja uma só família, distinta de raças, de sangue e de paixões, onde todos fluirão as bênçãos da harmonia. De igual maneira, diz ele, cantores da verdade dos tempos idos estão retornando pela reencarnação, a fim de auxiliarem na grande arrancada do progresso libertador.
Então, judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas, esoteristas, religiosos de outras designações, espiritualistas em geral ou não, pensadores e cientistas que se encorajam a consultar a Bíblia ou os livros sagrados e que se fundamentam suas crenças, constatarão que a reencarnação é o cadinho purificador das impurezas humanas e facilitador do progresso infinito do espírito. E o Dr. Bezerra, então, cita como um exemplo, na Bíblia, a passagem do Êxodo, onde Moisés fala que não te prostrarás diante delas e não as servirás, porque eu, Javé, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a culpa dos pais sobre os filhos, na terceira e quarta geração dos que odeiam, mas que também ajo com benevolência ou misericórdia por milhares de gerações, entre parênteses, renascimentos, sobre os que me amam e guardam os meus mandamentos. E o Dr. Bezerra acrescenta na sequência que essa terceira e quarta geração se refere aqui, então, que aquele que comete hoje os crimes na atualidade poderá responder por eles na segunda geração, quando ele seria o seu neto, ou na terceira geração, quando seria, então, o seu bisneto. O mesmo espírito reencarnando nessa sequência. Então, ele menciona que repetidas vezes se encontra no Velho Testamento, e assim como no Novo, a presença da reencarnação, demonstrando o amor e a sabedoria de Deus no que respeita ao progresso do espírito. A doutrina que se reporta, afirma ele, a uma única existência, é incapaz de explicar todos os aparentes paradoxos existentes na Terra, no que se refere à criatura humana, às diferenças existentes, às ocorrências que assinalam os comportamentos, as condições da humanidade, assim como raças e nações. Observe-se que o Senhor Jesus, então, está cuidando de tudo. Será, portanto, por intermédio da reencarnação, que se irá depurando e até libertar a essência divina que nele jaz, de toda a impureza defluente do processo evolutivo, quando transitando nas faixas primárias do seu desenvolvimento. E, naturalmente, ele comenta que o homem incapaz de gerenciar o amor, que soluciona todos os problemas, experimenta o sofrimento que lhe retira as arestas maléficas. Continua ele dizendo que, assim considerando, estamos sendo convidados, aquele grupo, a auxiliar os irmãos infelizes que igualmente estão no propósito de impedir ou criar embaraços à transição gloriosa, gerando dificuldades ao renascimento dos convidados espirituais de outra dimensão. E aqui ele menciona que, ao visitar as sociedades espíritas que vêm sofrendo determinados impedimentos, vítimas dessa invasão dos irmãos perniciosos, eles trarão a comunicação mediúnica também alguns imigrantes de Alcíone, que se encontram na psicosfera da Terra, adaptando seus fluidos para o processo reencarnatório. E olhando para o futuro, por intermédio da imaginação iluminada pelas bem-aventuranças propostas pelo profeta Nazareno, descortinamos o nosso mundo sem sombras, atendendo ao programa da evolução, que vai vencendo a luz, que vai vencendo a treva pela luz que vai predominar, sem as amarguras dos sofrimentos, nem as violências da insanidade, predominando o amor, a justiça, a liberdade. Então, o Dr. Bezerra encerra esta apresentação dele, rogando ao Senhor que sejam atendidos todos esses anseios ali manifestados e tantos outros, e também o grupo estava ali mentalizando. Então, quando silenciou, o grupo realmente deslumbrado com aquela meditação e os conceitos que foram apresentados, o próprio Manuel Filomeno de Miranda manifestou particularmente que ele não havia pensado sobre essa expansão da doutrina muçulmana e a habilidade dos imigrantes em conquistar o mundo por meio da proliferação da raça na reprodução humana. Pareceu a ele, então, que aquilo seria uma novidade. E ele comenta também que, no que diz respeito ao progresso do ser e da humanidade, e
Não, isso nunca é fruto da improvisação e que sempre o resultado estará programado de acordo com a bondade divina. As horas se sucederam, eles debateram mais um pouco aqueles assuntos, e para concluir, o Manuel Filomeno pergunta-se a si mesmo, conforme interrogar Allan Kardec, seria o Espiritismo a religião do porvir? E ele mesmo considera que isso não iria acontecer, em razão das diferenças evolutivas das criaturas em nosso planeta, mas que sim, o Espiritismo seria o porvir das religiões, que aceitariam alguns dos seus paradigmas, hoje negados por elas, mas que no futuro sustentariam uma teologia que vai se aprofundar nos campos da ciência, da filosofia e da moral. Então, seria isso, Gisele, o resumo que podemos fazer desse capítulo. Obrigada, Lincoln. Você trouxe os pontos realmente muito importantes para que a gente possa refletir. E na sua fala, eu estava aqui pensando realmente, como Kardec afirma, o Espiritismo é a chave, né, que faltava para desvendar os mistérios e abrir tantas portas. Obrigada. Então, agora nós vamos convidar a nossa querida Eulália, que vai dar início aos aprofundamentos do capítulo. Seja bem-vinda, Eulália. A palavra está com você. Boa noite, Gi, Laudes, que alegria ver vocês, ver a todos que aqui estão, a quem desejamos uma feliz noite, bem proveitosa, como já iniciou com o nosso Lincoln, gratidão pelo resumo. E a nossa parte coube exatamente a esse processo que nós enxergamos como um fanatismo e temos apontado para algumas religiões particularmente. Foi citado no capítulo a Primavera Árabe, que se iniciou no dia 18 de dezembro de 2010, e que foi uma onda, ou continua sendo uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram no Oriente Médio, no norte da África, em que essa ignorância escravagista, como aponta categoricamente Manuel Filomeno de Miranda, deu origem a que esses sicários se tornassem vítimas da mesma crueldade com que tratavam o seu povo. Então, para que nós possamos compreender e tirar proveito, nós fomos recordar o mito de Adão e Eva. Então, nós sabemos que o judaísmo se apoia no Velho Testamento, nós conhecemos a história de Caim e Abel, devemos levar em consideração que Abel era a representação do bem, Caim a representação do mal, e que, movido pela inveja, pelo ciúme, pelo desconforto que a presença do irmão lhe provocava, ele o assassinou com uma queixada de burro. Então, a partir desse instante, Abel, ou seja, o bem, não existe mais. E Caim, o mal, é amaldiçoado por Deus a permanecer na terra. Ou seja, a terra seria, em grande parte, a descendência da simbologia de Caim, ou do mal. Mas acontece que Adão e Eva tiveram um terceiro filho chamado Sete, que não representava nem a tendência do bem, nem a tendência do mal. Então, ele representa aquela humanidade primitiva, aqueles espíritos primitivos que estavam aqui e teriam seu progresso acelerado, alavancado, pela significação de Caim, que eram os espíritos que vieram exilados, muitíssimo inteligentes, mas ainda devotados ao mal.
E Abel seria a representação daqueles espíritos que a todo momento vêm à Terra com exemplos maravilhosos, com movimentos de conhecimento do bem, e que retornam, que não estão definitivamente presos à Terra, porque já evoluíram, já não tem mais provas ou expiações. O que foi que fez com que esses espíritos, na simbologia de Caim, viessem para a Terra? Porque eram espíritos intolerantes. Então, nós somos frutos de um exército de almas intolerantes. No entanto, eles trouxeram para as nossas ciências, para a nossa filosofia, arte, religião, um grande conhecimento. Nós podemos vê-los no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, no item 14, palavras de Santo Agostinho, quando ele deixa claro que esses espíritos já foram degradados, e não apenas uma vez, muitos, apesar de virem para um planeta primitivo, passam por ele e não conseguem, até hoje, retornar aos seus planetas de origem. Só que eles não vieram para cá à toa. Foi Jesus quem organizou a vinda dessas entidades, a fim de que, sendo almas endurecidas, pudessem oferecer todo o seu conhecimento e, ombreando com os simples, com os humildes, pudessem aprender com eles. Então, Jesus usa de uma pedagogia que muitas vezes foge ao nosso entendimento. Poderíamos citar, por exemplo, a inversão social. Então, quando um espírito inserido num determinado grupo, ele não aceita nada de fora desse grupo, mesmo sem conhecer, ele já refuta, ele nega, ele mostra a sua intolerância. Então, Jesus faz com que, à frente, ele venha exatamente inserido no grupo que atacou, para viver o conhecimento daquilo que não aceitava e, quem sabe, com isso, tornar-se melhor. Nós temos a possibilidade, faz parte da pedagogia do Cristo, quando nós evoluímos individualmente, nós podemos, sim, ir para outros mundos superiores ao nosso. Também existe a possibilidade da retenção espiritual das almas difíceis. Então, quando há um grupo de almas endurecidas, elas são submetidas a um longo espaçamento entre as reencarnações, a fim de não prejudicar a evolução. Mas elas podem reencarnar em massa, como está acontecendo agora. O que acontece agora? Porque é um momento em que Jesus sabe que nós podemos suportar, nós temos recursos para compreendê-los e não nos misturarmos, não nos deixarmos levar por essa intolerância, por essa provocação. E, ao mesmo tempo, como são muito inteligentes, eles podem alavancar o progresso, porque eles vêm nos trazer uma inquietação, que está muito bem colocada no capítulo 18 de A Gênese, principalmente naquela mensagem do Dr. Barrett. Um exemplo dessa significativa fase de vinda desses espíritos em massa foi, por exemplo, na Idade Medieval, quando os povos bárbaros, uma horda de espíritos muito difíceis que haviam permanecido retidos no mundo espiritual, eles vieram para remexer a hegemonia do Império Romano. Então, essas ferramentas, que são exatamente a inversão social, a migração individual, a retenção no mundo espiritual ou a reencarnação em massa, fazem parte da belíssima e incompreendida pedagogia de Jesus. Uma parte desses espíritos
conseguiu se modificar e puderam retornar aos seus planetas de origem, aos seios dos seus amores e da sua cultura. Outros criaram laços com o planeta e, mesmo modificando-se, pediram para continuar nos auxiliando, auxiliando principalmente os que não queriam aprender e os nativos ou os espíritos primitivos que aqui estavam quando eles vieram. Só que esses espíritos difíceis, eles, vez por outra, eles provocam um grande movimento de revolta na Terra. Eles chegam e demonstram, seja na religião, seja na convivência, seja na situação em que se encontram. Então, quando detêm o poder, eles se transformam nesses verdadeiros sicários da humanidade, que chefiam nações, povos, e que os escravizam. Quando eles nascem pela inversão social na condição de povo escravo simples, eles tornam-se revolucionários. E esse capítulo coloca exatamente que aqueles que discutiam, que provocaram as revoluções, muitos deles posteriormente tomaram o poder e seguiram exatamente o mesmo que condenavam. Outra categoria desses espíritos adentraram o caminho das religiões, impondo as suas crenças. Então, nós podemos recordar, por exemplo, dos cristãos e do paganismo romano. Então, os cristãos eram considerados inferiores porque afirmavam que todos éramos iguais, que não deveriam existir escravos, e nessa hora o paganismo romano disse: que isso, vocês estão loucos? Nós todos sermos iguais, nós somos superiores. E começou a grande perseguição e a morte em massa dos cristãos. O que aconteceu quando houve a inversão social? Aqueles que eram pagãos renasceram dentro do cristianismo, mas eram radicais, eram intolerantes, e criaram no próprio cristianismo a intolerância dentro do catolicismo. Então, nós vamos ver, por exemplo, a Idade Média, nós vamos ver a Inquisição, a morte, o comportamento daqueles que condenavam o cristianismo, simplesmente veio para dentro dele, para conhecê-lo, para ter a grande chance de se modificar, mas trouxeram com eles toda a mensagem violenta, toda a agressividade, toda a crueldade. E aí nós vamos ver que no século VII, dá-se origem, Maomé dá origem ao islamismo. E é muito interessante nós percebermos isso, porque depois daquela época da arte, da cultura grega, houve um declínio, e nós vamos ver exatamente aqueles espíritos intolerantes que ficaram e que ofereceram o que eles tinham dentro dele. Então, veio uma literatura estranha, veio uma arte que não tinha em si uma beleza, mas que traduzia exatamente a estampa do que eles eram. Com a vinda do islamismo, a Europa vivia um tempo em que o catolicismo não permitia as elucidações, a cultura para escravizar. E o islamismo, pelo contrário, trazia uma extraordinária cultura
e fez com que eles resgatassem, eles trouxessem essa cultura, eles guardassem essa cultura num lugar em Bagdá chamado Casa da Sabedoria, onde eles debatiam as ciências, a filosofia, os saberes, espalhando o conhecimento enquanto a Europa se perdia. Os cristãos queimavam as obras dos antigos filósofos e os árabes resgatavam as que se encontravam em grego, traduzindo e guardando. Quando o mundo voltou a conhecer a importância desses filósofos, já estava tudo queimado. E aí eles buscaram no árabe tudo que havia sido guardado e resgataram, traduziram e resgataram o conhecimento antigo, a literatura grega, a arte. Então, se não fosse o islamismo nessa época, tudo teria se perdido para sempre. Só que a intolerância que estava entre os cristãos não permitia uma outra religião, não permitia que surgisse e nem valorizou esse trabalho do Islã. E deu início a uma sucessão de batalhas que procuravam varrer o Islã do mapa, que nós conhecemos como cruzadas. Então, percebamos o que nós fizemos, independente de uma hora sermos cristãos, outra hora sermos islâmicos, vivermos situações diferentes, nós não fomos capazes de compreender e de dar aplicação à mensagem que Jesus havia nos deixado. Foi então que Jesus lançou mão de uma pedagogia excepcional e fez diversas tentativas para mudar a situação. Então, depois de Maomé, ele tenta no século XII com os cátaros, que são dizimados pelos católicos. No século XIII, com o Sol de Assis, Francisco de Assis, que funda uma ordem religiosa, mas não consegue transformar o cristianismo. Porém, ele obtém um sucesso que marca a humanidade e que resgata a verdade e a singeleza dos exemplos do Cristo. No século XIV, Jan Hus em Praga, mas apesar dele ter trazido valores inquestionáveis, ele não tinha a seu favor o que Lutero, no século XV para o século XVI, conseguiu com a imprensa. Então, ele traduz a Bíblia, que só estava no latim, que ninguém tinha acesso, para o alemão e inicia uma nova era na condução da humanidade. No século XV chegam os iluministas, os enciclopedistas, a libertação dos liames religiosos e culmina exatamente no século XIX com o surgimento do espiritismo, que abriu uma nova era principalmente para a humanidade. E eu achei muito interessante quando nós fizemos essa pesquisa, porque diz assim, os médiuns sempre foram muito perseguidos. Somente depois do espiritismo foram libertos pela elucidação dos fenômenos. Até então eram obrigados a morar fora da cidade, completamente excluídos para não serem mortos. Observemos as histórias em quadrinhos de Madame Mim e Merlin. Sempre moraram em florestas. Só que agora nós estamos preparados, pelas luzes do espiritismo, para recebermos uma grande gama de espíritos intolerantes, agressivos, apaixonados por ideologias doentias, mas nós não podemos permitir nos contaminar por elas. Então, a nossa resistência, nós os espíritas, será exatamente de não odiarmos esses fanatismos, de não querermos exterminar os que pensam diferentes de nós e reconhecer que é tão grande esse movimento de espíritos que necessitam dessa reencarnação
para poderem alavancar a sua evolução e automaticamente a evolução do mundo, que a nossa resistência será de manter a conduta moral. Muitos hoje dizemos que os muçulmanos são intolerantes demais. E perguntamos, nós já lemos o Alcorão? Nós conhecemos a maior parte do que diz esse livro sagrado? Se não conhecemos e criticamos o islamismo pela conduta ou pela interpretação dos seus seguidores, por nossa vez, nós também estamos sendo intolerantes. E a intolerância, ela é algo que se manifesta em 3 etapas em nós. O isolamento, então você não quer saber nada fora daquilo que você crê. A rejeição, você simplesmente não quer nem saber de qualquer coisa fora daquilo que você acredita. Você não quer conhecer para compreender que não é a religião que está errada, mas é a forma como os que estão nela interpretam, e isso pode acontecer, e infelizmente também acontece dentro do espiritismo. E o terceiro grau, ou a terceira etapa, é exatamente atacar. Então, eu não conheço, eu não aceito, mas eu ataco. Prestem atenção nas iniciais de isolamento, rejeição e ataque. Forma a palavra ira, porque ira caracteriza os intolerantes. Então, a intolerância não é da religião, é da condição espiritual em que esses espíritos se encontram. E aí chega uma hora que a gente diz assim, puxa, meu Deus, mas eu tinha que nascer num momento desse, eu tinha que estar reencarnada exatamente agora, e nós não sabemos como é fantástico, além de estar reencarnado agora, termos a bênção de sermos esclarecidos pela doutrina espírita. É uma etapa extraordinária para contribuirmos com a Terra e oferecermos tudo que o conhecimento espírita nos traz, acabando com a intolerância sobre ela. Vejamos sobre isso a questão 940 do Livro dos Espíritos. E para encerrar, Jesus nos faz uma convocação inadiável. O mundo precisa de pessoas que promovam a paz. A gente ressalta aqui o movimento extraordinário que o Divaldo criou, que é Você e a Paz. Estamos vivendo, talvez, o maior período de inversão social, moral do planeta. Um dia, Jesus recebeu os maus de outro orbe, e entre eles talvez estivéssemos nós mesmos. Agora ficam os bons, e se despedem os intolerantes, os maus, de um novo e esplendoroso mundo que aceitará definitivamente viver a era do amor, que é o amanhecer de uma nova era na Terra, em que estamos abençoados de permanecer. Era isso que eu tinha para dizer, gratidão. Muito bom, Eulália. Olha, eu vou fazer das minhas as palavras de Abigail, que eu também acredito que representa a todos aqui. Ela diz, magnífico percurso religioso e espiritual que você trouxe para nós. Um estudo riquíssimo e muito importante. Muito obrigada. Então, para dar continuidade aos nossos aprofundamentos, nós agora chamamos o nosso querido João e concedemos a ele a palavra. Boa noite, queridos amigos. Uma grande alegria estar aqui novamente. Eulália, querida, que resumo maravilhoso, meu Deus do céu. O que sobrou para mim aqui? Como vou continuar esse trabalho à altura? Então, eu resolvi continuar simplesmente com o último parágrafo. Seria o Espiritismo a religião do porvir? O Espiritismo é a religião do futuro ou o futuro das religiões, conforme interrogara Kardec.
E Manuel Filomeno de Miranda mesmo nos diz que seria, sim, o porvir das religiões, que aceitariam alguns dos seus paradigmas. Então, eu fui buscar um pouco de informações que a gente encontra nos autores espíritas, começando, obviamente, por Kardec na Gênesis, no capítulo 18, que, para complementar o que a Eulália nos falou, qual o objetivo? Kardec nos diz: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Então, para começar, nós vamos refletir sobre a palavra religião, porque existe essa controvérsia de ser o espiritismo uma religião ou não ser o espiritismo uma religião. No Brasil, ele é largamente reconhecido como uma religião, mas aqui fora do Brasil, nós temos alguma dificuldade em trazer o espiritismo como religião, porque é um caminho... o brasileiro é muito versátil em abraçar ideias que não são da sua religião, em que a gente brinca, né? O brasileiro vai de manhã na igreja católica, de tarde no terreiro de Umbanda e à noite vai no centro espírita. Isso aqui fora não existe. Então, o conceito que a gente precisa trazer aqui é o que Manuel Filomeno de Miranda nos fala no fim do capítulo, as 3 últimas palavras: ciência, filosofia e moral. A evolução que o Espiritismo nos traz, a mais importante, sem dúvida, para o nosso progresso, é o progresso moral, porque o progresso intelectual é fácil, é só acumular conhecimentos. O progresso moral é um progresso difícil, porque a gente precisa eliminar os defeitos, as imperfeições, os problemas, e sempre eliminar é mais difícil do que adicionar. Quando eu já sei alguma coisa, se eu me dedico a estudar, eu acrescento outras e vou crescendo no meu desenvolvimento intelectual. Mas o moral, para eu me livrar do meu egoísmo, da minha inveja, para eu superar a minha falta de paciência, eu preciso eliminar essas imperfeições. Isso sempre é mais difícil. Emmanuel, no Consolador, nos fala, então, quando falamos do Espiritismo, se perguntam a ele se o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras religiões, Emmanuel nos fala muito sabiamente: o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, porque, como Jesus, terá de afirmar igualmente: não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode, nós espíritas não podemos pensar em eliminar as outras religiões. O nosso trabalho é transformá-los. A doutrina espírita, Emmanuel ainda, não possui dogmas, mas admite postulados, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade de existências, lei da ação e reação e comunicação com os espíritos. Então, Kardec nos fala que o Espiritismo, ele nunca fala que não será a única religião do futuro. O que ele nos fala é que os princípios fundamentais do Espiritismo, que todos podem aceitar e aceitarão, são, primeiro, a existência de Deus. Bom, o que o Kardec nos fala é que o Espiritismo não veio combater nenhuma outra religião, ele veio combater o materialismo. Então, Kardec não nos pede para interferirmos nas outras religiões. Ele pede para combatermos o materialismo e a intolerância, como a nossa querida Eulália nos acabou de dizer. A existência de Deus é aceita universalmente por todas as religiões. Então, nisso a gente não precisa fazer muito esforço para explicar. A imortalidade da alma é um segundo aspecto aceito por todas as religiões. Quando a gente fala que nós todos somos espiritualistas,
todas as pessoas que acreditam na sobrevivência da alma são espiritualistas. Então, 70, 80, 90% do mundo é espiritualista. Nós somos espíritas, que dentro do espiritualismo é uma doutrina própria. Aí, os outros conceitos básicos do espiritismo é que precisam ser explicados um pouco melhor para os outros, para as outras religiões, que seria a evolução do espírito através da reencarnação. E aí nós temos no capítulo falando de reencarnação, e o espiritismo nos traz a lógica da reencarnação. O espiritismo nos explica o como e o porquê da reencarnação, como ela funciona. Porque você falar, por exemplo, eu falo sempre aqui que nos Estados Unidos 30% da população acredita em reencarnação e 29,9% não tem a menor ideia como funciona. O espiritismo nos traz essa explicação e o conforto de entender, fazer sentido e nos fazer aceitar com a fé raciocinada a reencarnação. E, por último, a comunicação com os espíritos desencarnados, que também não é uma exclusividade do espiritismo. Como Eulália mesmo mencionou, o espiritismo apenas trouxe os médiuns para dentro das cidades. Mas eles sempre existiram. A pitonisa de Delfos era fora de Atenas, né, também, não era dentro da cidade. Mas na época antiga, muito antes de Cristo, na época de Sócrates. Então, os médiuns sempre existem. A comunicação com os espíritos desencarnados existem em todas as religiões de uma forma ou outra, mais escondido ou mais aberto. O espiritismo nos traz o racional por trás da comunicação e, principalmente, o objetivo da comunicação, a mediunidade com Jesus, que nos promove o engrandecimento moral na nossa jornada evolutiva. Em trazendo esses aspectos para dentro das religiões, explicando e esclarecendo as dúvidas, podemos trazer os conceitos espíritas para que as religiões outras aceitem esses conceitos de acordo com suas investigações próprias. Porque a doutrina espírita quer dizer a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. De novo, Emmanuel, na Religião dos Espíritos, no capítulo 80. Leon Denis, que na verdade foi quem trouxe essa frase que o Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões, nos fala que o verdadeiro cristianismo era uma lei de amor e liberdade. E as igrejas fizeram dela uma lei de temor e de escravidão. E daí porque se afastaram da igreja os pensadores. Por aí o enfraquecimento do espírito religioso, que a religião foi emparedada. A ciência, por sua vez, foi enclausurada nas mais baixas camadas da matéria, continua Leon Denis. Não é essa uma verdadeira religião, nem a verdadeira ciência. Para nós, seres humanos, bastará que nos elevemos acima dessas classificações arbitrárias para que compreendamos que tudo se concilia e reconcilia numa visão mais alta. Mas Leon Denis mesmo nos adverte que os dogmas e os sacerdotes ainda são necessários e ainda serão por muito tempo, principalmente para as almas jovens e tímidas, que todos os dias reencarnam na Terra e que não podem ainda por si se reger e analisar as suas necessidades e sensações. Então, o Espiritismo se dirige principalmente aos espíritos livres e emancipados, que querem achar a solução dos grandes problemas e o Espiritismo nos oferece uma interpretação da verdade das leis universais baseadas
na experiência, na razão e no ensino dos espíritos. Esse livro, para Carmen, que me perguntou, é o problema do ser, do destino e da dor, primeiro capítulo. Na verdade, o livro, o original título em francês é Vida e Destino. Eu não sei porque que no Brasil foi traduzido em português por problema do ser, do destino e da dor. Em inglês foi traduzido para Life and Destiny, que é o original francês. Mas então é o capítulo 1 desse livro, o problema do ser, do destino e da dor. Ainda Leon Denis nos fala, num outro livro dele, no Invisível, no capítulo 11, que aos poucos as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo. E ficarão tão parecidas que não se fará mais distinção entre uma e outra. Pouco importa a religião que se siga. Haverá uma harmonia mundial em relação aos conceitos de vida e espiritualidade, todos unidos em concordância em prol do bem universal. Ele fala também que entre a ciência humana e a sabedoria espiritual sempre existiu uma considerável distância, porque a ciência humana é filha do labor inquieto e transitório dos homens, e a sabedoria espiritual é filha de grandes e abençoadas revelações da alma. Então, na ciência humana, sobram dúvidas e hipóteses falíveis. Na sabedoria espiritual, vibram as grandes e eternas esperanças do coração, do iluminado ideal da vida superior. Na verdade, isso não é Leon Denis, isso é a mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, no capítulo 18. Então, voltando a Kardec, na questão 617, ele nos fala: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de tudo. Cabe a nós, os sábios, o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, cabe a nós escolhermos por que caminho vamos seguir, estudar as leis da matéria e crescer no nosso lado da evolução intelectual, ou ser um ser humano de bem que estuda e pratica as leis divinas, que são as leis da alma. Espero que tenha ajudado a vocês a entenderem melhor esse conceito da religião do futuro contra o futuro das religiões, que é uma discussão muito comum nas casas espíritas e nas pessoas que começam a estudar o espiritismo, que tem um pouco de opções para vocês lerem. Realmente são obras excelentes de Leon Denis, as duas, A Vida e Destino, o Ser, o Destino e da Dor, e No Invisível, que valem a pena ser estudados, não são obras muito... Leon Denis, às vezes, é meio deixado de lado para Kardec e Chico, mas vale a pena estudar Leon Denis. Tá bom? Gi, Laura, obrigado. Obrigada, João. Realmente, fazendo uma junção da fala da Eulália com a sua, e também do Lincoln, né, que vem trazendo a reencarnação, e aí, então, essa diversificação das religiões, sabendo que nós mesmos já transitamos por diversas religiões, e que não nos cabe a intolerância, mas lembrando que o Espiritismo foi a doutrina trazida pelo mundo espiritual, né? A gente vê lá no Transição Planetária, quando Filomeno de Miranda vai fazendo o recolhimento dos espíritos e encontrando diversos representantes das religiões, e ele fica assim, mas como que vocês, tendo outro tipo de fé, estão aqui fazendo esse resgate, nós juntos? Porque a gente sabe que o conhecimento vem de lá para cá e não ao contrário, né? Então, realmente, um capítulo muito importante. Obrigada, João. Agora, nós vamos, então, passar para a pergunta que o Laus vai responder. Poderiam nos dar um panorama das possíveis reencarnações passadas dos espíritas para que atualmente estejamos colhendo estas perseguições?
Já ouvi dizer que os espíritas estiveram no Gólgota acusando Jesus. Outros dizem que nós, espíritas, participamos dos horrores da Inquisição, ou ainda da noite de São Bartolomeu e a Revolução Francesa. Seriam estas as sementeiras da colheita de perseguições atuais? Pelo censo de 2015, existem cerca de 13 milhões de espíritas pelo mundo. Será que todos esses espíritas estiveram envolvidos nestes fatos históricos de maneira direta? Ou seriam mais cúmplices das ideias maléficas daquele período histórico? E aí, por fim, se os espíritas estiveram envolvidos em graves erros com relação ao próximo e nesta vida tentam, através do trabalho mediúnico e esclarecimento, se reformarem, diante de tanto assédio das trevas, não se torna mais difícil essa renovação para o bem? Laudo, está contigo. Vamos lá. Primeiro, nossos votos de alegria a todos os companheiros que nos antecederam e aqueles que estão conosco aqui estudando. Quando nós pensamos realmente no nosso compromisso perante ao Espiritismo, nós não podemos deixar de refletir que não somos espíritos de primeira jornada. Sem dúvida, já tivemos nas bases das fileiras religiosas de outrora. Então, dentro do processo protestantismo, catolicismo e tantos outros. Se pensarmos a voltar na época de Jesus, quantos de nós realmente não estivemos ligados nos 500 da Galileia, nas suas divisões, ou depois nos concílios, tentando imprimir ou tentando fazer com que os princípios primitivos daquele cristianismo que vinha, tentando manipular os ensinamentos ao nosso entendimento. Quantos de nós não colocamos ali a nossa própria semente da discórdia, ou começando o entendimento dúbio para que pudesse facilitar os meus próprios interesses? Todos nós já tivemos estes compromissos. Compromissos que, quando Chico Xavier nos traz no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aonde a reunião de São Luís para fazer com que a árvore do Evangelho fosse, então, transferida ao território brasileiro, para que pudesse fazer com que florescesse de uma maneira um pouco mais ampla para o crescimento dessa doutrina, nós vamos perceber que, sem dúvida, as lideranças espíritas de outrora, bem como nos dias atuais, estiveram ligadas, sim, na noite de São Bartolomeu, aonde Caterina de Médici faz, no ano de 1571, atraindo a si os protestantes, e naquela noite quase 30 mil pessoas foram assassinadas. Uma trama para tentar dominar, mas um domínio principalmente político-religioso. Quantos de nós não estivemos envolvidos nestes crimes de divisões e domínios religiosos de outrora? Tivemos a ruptura do catolicismo perante a um processo de uma Idade Média, quando no Iluminismo, e depois chegando num processo da Revolução Francesa, para que houvesse uma ruptura plena de uma religião. Mas uma religião dominante, uma religião que estava dominando não só as questões da filosofia, mas da ciência e a própria ligação da chave entre o céu e o inferno, que aquela religião era a única detentora. E através da razão, há, na verdade, uma grande ruptura, porque não fazia o menor sentido. E a partir dali, começam as lutas para que cada vez mais houvesse uma ruptura perante as religiões. E aí está um grande perigo. Por quê? Essa ruptura das religiões, logo após esse processo da Revolução Francesa, de 1789 a 1792, principalmente, depois inicia um período do terror, não é? Porque naqueles votos da liberdade, igualdade e fraternidade, mais de 30 mil pessoas também são mortas, guilhotinadas, para tentar defender uma igualdade. Mas uma igualdade onde somente aqueles que pensassem em harmonia com aqueles que estavam agora na Primeira República. Começávamos novamente domínios de poder religiosos e políticos. E nós, sem dúvida, estávamos inseridos. Porém, hoje, quando nós começamos a vincular as fileiras do Espiritismo, temos a certeza de estarmos vinculados a uma religião, sim, diferente, sem dogmas, sem rituais, mas uma religião que poderia estar fazendo com que a universalidade dos seus ensinos estivesse inserida em todas as outras religiões.
Kardec teve um critério muito rigoroso para apresentar-se como um período religioso a ser vivido pelo Espiritismo. No seu discurso de dezembro, na Revista Espírita de 1868, nós vamos pegar de uma maneira clara ele trazendo as preocupações a respeito desse termo, porque não gostaria realmente de ser uma viga a disputar com outros fiéis, ou fazer esses processos de intolerâncias religiosas dentro das nossas colunas. Mas, neste capítulo, Manuel Filomeno de Miranda nos traz um alerta, ao meu entender, muito grave. Porque quando ele fala ali, nós já sabíamos do fermento do mal inserido nas instituições do Consolador Prometido, naqueles que estavam vivendo, não é, a mensagem do Consolador Prometido. E narra um pouquinho mais à frente que são as dúvidas, as divisões, as intrigas. Mas se parássemos para pensar, qual é realmente esse fermento do mal? O que promove essas divisões? Poderíamos entrar numa avaliação psicológica, trazer a questão do orgulho, do ego, da fragilidade da criatura humana. Mas, se pensássemos em um passado, nós vamos realmente ver que o que mais afeta se trata a questão dos domínios políticos e religiosos. Então, se pegarmos a questão que está falando da parte dos muçulmanos, das perseguições para os cristãos, quando nós pegamos dados hoje atualizados da Open Doors, nós vamos citar aqui 5 países que são os maiores perseguidores dos cristãos. Falo cristãos não somente dos católicos, mas aqueles que defendem ou vivem ou procuram viver os ensinamentos de Cristo perante a sua vida. O número 1 é a Coreia do Norte, e depois segue Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Sudão, Irã. Então, os países muçulmanos acabam sim tendo uma grande frente perseguidora para os cristãos, mas a número 1 acaba sendo ainda a Coreia do Norte, com as suas ideias comunistas. E isso é muito importante para que nós possamos estar atentos a essas ideias comunistas perante ao nosso movimento espírita. Porque quando nós pegamos ali, um pouco mais à frente, Manuel Filomeno de Miranda vai nos apresentar sobre a Primavera Árabe, que aconteceu no ano de 2010. E quando nós vamos pesquisar a respeito disso, nós vamos vendo que o domínio, ou o interesse principal para que o domínio não só comunista, mas a perseguição desses cristãos dos cristãos para tentar fazer com que a mensagem do Cristo seja extirpada da terra, a perseguição da família, os princípios básicos sejam extirpados, é para que uma nova sociedade nasça, mas nasça sem a família regular como nós conhecemos hoje. E quem mais sustenta as bases familiares que nós conhecemos hoje é o cristianismo. Não falo catolicismo, mas é a mensagem do Cristo, a mensagem do Consolador Prometido. Então, quando nós pensamos na questão comunista, especialmente pelas ideias ligadas de Marx, quando começa no ano de 1848 e depois segue Lenin e outros, mas nós vamos, Engels, nós vamos pegar essa parte das perseguições, começando a inserir hoje no nosso movimento espírita. Eu pude recentemente ver um vídeo de um senhor chamado Paulo Freire, nos trazendo que quanto mais ele lia Marx, mais ele se aproximava de Cristo. Aí eu pensava, mas então, como é que eu vou pegar essa doutrina para viver na Coreia do Norte? E dizer, nossa, como eu amo Cristo lá, onde o comunismo está instalado, onde as suas doutrinas são realmente vividas. De que forma que eu vou fazer essa dualidade? Nós começamos a interpretar nessas falsidades, colocando que o fermento do mal começa a manipular as informações, aonde essa dualidade não há como nós estarmos defendendo os dois lados. Não há um espaço direto para Deus e Mamon. Ou estamos trazendo o Consolador Prometido, ou não estamos. Precisamos entrar para conseguir conceber a realidade de todos os fatos, aonde depois, um pouco mais à frente, no ano de 1917, aonde Lenin começa, depois na Revolução Bolchevique, a apresentar o socialismo, porque a parte do comunismo estava ficando saturado e começa a apresentar um processo não só comunista, mas socialista para tentar apresentar à sociedade domínios novamente com as questões políticas para acabar com todo o viés religioso, porque, afinal, como nos dizia Marx, o ópio da sociedade seria a religião, para tentar, já em uma época que houve a ruptura, encerrar com todo o processo religioso,
que ligava a criatura ao Criador. E hoje nós vemos que essas divisões, não só inseridas em nossa sociedade, em nossa educação, também inseridas em nosso movimento espírita. Então, esse fermento do mal que começa a apresentar essas dualidades de informação, aonde, havendo um oprimido e um opressor, que um oprimido poderia agora, então, lutar, mas se for necessário, pegando até as suas armas para que pudesse matar um opressor, não pode estar em ressonância com os ensinamentos de Jesus. Estamos falando de perseguições, voltaremos novamente daquele cristão primitivo da época de Jesus, que era perseguido por defender uma mensagem pura e cristalina, ou começaremos novamente a sair de perseguido para perseguidor? Porque a partir do ano 313, depois do Édipo de Milão, Constantino, e depois mais à frente em Teodósio, no ano de 380, os cristãos já não mais eram perseguidos, eles eram os perseguidores. Começaremos a manipular novamente agora um Consolador que vem trazendo a mensagem cristalina para que nós possamos viver as ilusões terrenas, para novamente manipular os ensinamentos claros para atender às nossas vontades, como João disse, sobre o materialismo, para tentar trazer os cargos, para tentar trazer as facilidades em uma falsa bandeira da igualdade, que já foi vivida na própria Revolução Francesa. Então, o momento agora é das próprias reflexões. Quando ali pegamos para o Manuel Filomeno de Miranda apresentando essas informações, sim, precisamos pensar essa perseguição dos cristãos, mas nós não seremos perseguidores, mas precisamos fazer com que as nossas colunas mantenham a base doutrinária pura e mantendo-se firme e ligada a Jesus. Essa mensagem não pode novamente ser manipulada como nós fizemos de outrora, não só na Revolução Francesa, não só na noite de São Bartolomeu, mas como fizemos por um largo período de uma Idade Média, a chegar num processo de uma Santa Inquisição, que nós todos também, na grande maioria, estivemos envolvidos. O nosso compromisso hoje é para que possamos começar a viver um período religioso em nossas existências. E o Espiritismo é o caminho para nos apresentar este vínculo, este elo ao nosso Criador. Porque começamos a conhecer os verdadeiros ensinamentos de Jesus, sem as manipulações interesseiras para os domínios políticos religiosos. O Espiritismo não tem interesse de trazer nenhum domínio perante a criatura humana, muito pelo contrário, faz com que a criatura humana desperte a sua razão, fazendo os questionamentos mesmo perante a figura divina. Por que Deus ficaria constrangido de responder a uma pergunta de uma criatura humana sendo seu filho simples e ignorante? Sim, poderíamos questionar essas divindades. Sim, poderíamos agora gozar deste conhecimento para que possamos ter a razão a lembrar que todo o processo dessas revoluções iniciam principalmente quando dois homens começam a apresentar a enciclopédia. A Montalembert começa a apresentar todo um processo para, tanto pegar de Voltaire, de outros cientistas, mais de 80 mil artigos para apresentar a enciclopédia que nós conhecemos hoje, para que a criatura humana tivesse acesso ao conhecimento. Porque a partir do momento que tem acesso ao conhecimento, ele mesmo poderia balancear e julgar os acontecimentos para não mais ser dominado, mas não partir dali para ser dominador. Então, essa parte do entendimento que o Espiritismo vem nos trazer hoje é que a vida física, ela é transitória. Somos imortais e para isso começamos então a viver as nossas vidas considerando essa nossa imortalidade da alma. Com isso, precisamos assumir os nossos compromissos para que a mensagem pura de Jesus, que foi tão duramente defendida por esses missionários que vieram ao longo destes anos, desde John Wycliffe, Jan Hus e tantos outros, Lutero, para que pudéssemos chegar no momento que Kardec apresentasse os ensinamentos mais claros, para não deixar agora, nem 300 anos depois, começarmos a manipular essas verdades para a nossa boa convivência com o nosso materialismo, o nosso vício ainda ligado e arraigado nas funções viciosas da criatura humana. Penso que
Essas seriam as principais reflexões para que pudéssemos trazer a clareza realmente, para que não pudéssemos trazer meias verdades, mas que não há como estarmos vivendo plenamente sabendo que há o fermento do mal inserido, e se eu não for lá para mexer com este joio, ele vai atrapalhar toda a semeadura. E talvez possa demorar ainda mais para o despertar da criatura humana, não porque eu não tenha tomado atitude direta, mas porque eu levei a minha vida sem a coragem de vivê-la de uma maneira integral. Não é o sim, sim, não, não. Eu mantive morno. Para mim, tanto faz, não me afeta, mas afeta a minha sociedade, afeta a minha religião. A minha religião não quer disputar, mas afeta porque agora ali dentro eu começo a ser uma doutrina acolhedora, porque eu acolho todas as diversidades, mas eu não tenho mais a coragem de consolar, porque agora eu não tenho mais a coragem de expressar as verdades, porque essa verdade pode ferir aqueles membros que fazem parte agora daquele time. Mas que doutrina consoladora é essa? Que agora começa a exprimir verdades para tentar não ferir ou não esclarecer de uma maneira verdadeira o real sentido da nossa existência. Então, começamos a manipular de maneira discreta e sem a coragem dos devidos enfrentamentos. Eu agradeço imensamente a oportunidade e desejo que possamos ter aí uma semana abençoada. Muito obrigado. Obrigada, Laudes. As pessoas estão ali agradecendo no chat pela resposta, que é um tema realmente que precisa ser abordado com mais frequência, que precisa também que a gente se encha de mais coragem, né, para tocar em pontos tão nevrálgicos, mas que são necessários para que a gente possa relembrar a mensagem do Cristo, de Kardec, sem nos deixarmos ser levados, de repente, por uma leve, sutil obsessão que vem realmente de maneira bem imperceptível, né, com ideias um pouquinho controvertidas. E se a gente não parar para fazer um raciocínio lógico, né, e trazer de volta realmente Kardec, a gente vai com a manada, né, como a gente costuma dizer popularmente.